Bom, gente, vamos lá, bom dia. Terminando aí nosso assunto, equação de circunferência, e aí também acabou o ano, né? Mariana Gazola. Já tava. E aí acabou o ano. Corrigir tarefa da semana passada, tipo posições de duas retas. Tarefa da semana passada, exercício 3, é a última tarefa, tá, gente? A partir de hoje não tem mais tarefa, então o que foi mandado foi. Semana que vem eu tenho que passar já o relatório das tarefas. E agora é só aula para concluir aí o nosso tempo. Gente, dado duas retas, aí vendo a equação de reta, que vai ser apresentada outra equação hoje. Equação de reta, x no primeiro grau, y no primeiro grau. Marília Escanaves. X está no primeiro grau, y está no primeiro grau, termo independente igual a zero, formato geral. Segundo eles, são paralelas. Se A vale quanto? Bom, em discutir posição a gente falou para vocês, né? Primeiramente, reduz a primeira reta, deixa o AY aqui, passa lá menos x, mais 3. Passo o A dividindo, y igual a menos 1 sobre A, x, mais 3 sobre A. Essa é a primeira reta, formato reduzido. A segunda, joga o y para o lado de lá. Fica y igual a 2x mais 5. Tendo as duas na forma reduzida, se você quer paralelas, basta que o coeficiente angular da primeira seja igual ao coeficiente angular da segunda. Portanto, menos 1 sobre A tem que ser igual a 2. O A vai ter que ser igual a menos meio, ou seja, menos 0,5. Resposta. E o segundo exercício, considere as equações. Te deu 4 retas. Qual das afirmações é verdadeira? Reduz. Passo o y para lá, primeira reta fica y igual a 2x menos 5. Essa outra, 2y igual a menos 5 menos 4. Menos 5x menos 4. O que vai implicar, quando eu passar o 2 dividindo, y igual a menos 5 meios de x menos 2. A outra, passo 2y para lá, fica 2y igual a 5x mais 4. Passo 2 dividindo, y igual a 5 meios de x mais 2. E a última, 2y jogando para lá, 4x mais 7. Aí passo 2 dividindo, y igual a 2x mais 7 meios. Olhando as 4 retas, né, gente? Não dá para você falar nada a não ser nessa e nessa. Tem o mesmo coeficiente angular, 1 e 4. São paralelas distintas. 1 e... Oi? Sua imagem está ruim, está muito engraçada. Não estou conseguindo. Pera. E aí dá para você simplesmente dizer que 1 e 4
são paralelas. Agora, gente, nova figura. Você estudou reta. Seria a parte mais simples, mais fácil que existe, primeiro grau. Você tinha lá, podia fazer por geometria, podia fazer por determinante, podia fazer por função, sem erro, sem problema. Só que agora começam as curvas. E a curva que você vai estudar esse ano, circunferência. E aí a equação aumenta, já não é primeiro grau. Tudo que você vai simplesmente curvar começa segundo, terceiro, quarto grau, exponencial. Henrique. E aí começam as nossas formas maiores. Porém, vem tudo de maneira infantil, que você já aprendeu, fórmulas que você já aprendeu. Gente, você está afim agora de simplesmente retratar uma circunferência. E aqui, essa primeira aula, a equação reduzida da circunferência, a próxima equação geral. E aí você aprende por que a gente chama de reduzida. Calma. Vamos lá, circunferência. Estou afim de retratar essa figura. São infinitos pontos, uma infinidade. Qualquer ponto aqui é da circunferência, tem muito ponto, infinitos. Mas todos têm uma propriedade. Tem que distanciar raio de um ponto central. Então fixe a ideia, você quer equacionar uma circunferência, eu vou precisar desse ponto central e vou precisar do raio. Sem esses dois, você não vai conseguir chegar à equação. E aí o problema, às vezes, te dá como achar o raio, te dá como achar o centro é ponto médio de um segmento, centro é intersecção de duas retas, o raio é uma distância de tanto a tanto, distância de dois pontos. Por isso que agora começa uma revisão de tudo que você viu. A matemática aqui é uma eterna revisão, você só vai aprender um terminho a mais, é uma fórmula, que seria o equivalente a ioiô michiochô da circunferência. Só que é outra figura, é outra fórmula. E como é que eu chego a essa fórmula? Simples, fórmula da distância de dois pontos. Gente, qualquer ponto que eu queira da circunferência é um ponto do tipo XY. Tem abscissa, tem ordenada. E todo ponto da circunferência tem por obrigação distanciar raio do ponto central. Então peraí. Devo partir que a distância de qualquer ponto da circunferência até o centro é igual ao raio. Isso origina a fórmula da equação da circunferência. Distância de dois pontos, cai da sua prova, como é que é? Raiz quadrada do delta x, x menos x do centro, ao quadrado, mais delta y, y menos y do centro, ao quadrado. Isso é igual à medida do raio. Está aí a equação da circunferência. Só que para não ficar essa raiz, né, uma fórmula com raiz, a gente libera essa raiz elevando o quadrado daqui, desde que eleve ao quadrado daqui. O quadrado simplesmente vai livrar a raiz aqui, só que o raio ficará ao quadrado. E aí a equação da circunferência é x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado. Isso igual a raio ao quadrado. Esta é a equação reduzida da circunferência. X menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Onde, como eu disse a vocês, para equacionar a circunferência eu preciso do centro. Justamente para você pôr o x do centro aqui na fórmula. Preciso do y do centro para você pôr aqui. E preciso do raio para ser colocado aqui.
E aqui nasce a fórmula da equação da circunferência, o equivalente a ioiô michôchô da circunferência. Preciso do centro, preciso do raio. Esta é a teoria dessa aula. Só que agora a função é guardar isso daqui. E agora exemplo, típico e clássico. Determine a equação da circunferência de centro 2, 3 e raio 5. Pô, o cara te deu o centro, te deu o raio. Tudo que eu preciso. Simplesmente preciso agora lembrar da fórmula. X menos o x do centro. Foi dado lá 2 ao quadrado. Mais y menos o y do centro. 3 ao quadrado. Isso igual a raio ao quadrado, 5 ao quadrado, que eu já vou pôr 25. Acabou. Você equacionou a circunferência. Está aí a equação. A pergunta que fica, e aí eu te respondo na aula seguinte, Shigeru, não tem que desenvolver aqui, não tem que desenvolver aqui, passar o 25 para lá e igualar a zero. Ter não. Como eu disse, esta equação reduzida da circunferência. Se eu fizer aquilo, isso, jogar para cá e igualar a zero, você vai ter a equação geral da circunferência. E olha só, o que a gente disse já em reta, a equação geral fica uma estética perfeita. Porém, você perde informações da figura. Você trabalha com a equação reduzida em reta. E aqui, se você for analisar friamente, sem muito esforço, eu enxergo quem é o centro, quem é o raio. Só que cuidado que o x do centro não é menos 2, esse menos é da fórmula. O x do centro é o número 2. O y do centro é o número 3. E o raio, aqui está raio ao quadrado. Portanto, se eu quero o raio, raiz quadrada do número que eu estou vendo lá, que é 5. Perceba que quando você trabalha com a reduzida, você nitidamente consegue identificar o centro e o raio da circunferência. Lógico, tomando cuidado, trocar o sinal aqui, que menos é da fórmula. Se tiver mais, então é menos 2 o raio. Se tiver mais, é menos 3 o x do centro, quer dizer. Raio sempre um valor positivo, jamais negativo. É a raiz quadrada do que tiver aqui. Gente, reduzida na analítica, quando você reduz reta, a gente fala isola o y. Mas não é porque você vai ter que isolar o y toda vez numa equação. Reta é. Mas quando você tem uma reta, você tem aqui sempre o coeficiente angular visível. Você tem onde corta o eixo y visível. Estudar a posição é só ter o mesmo m. Se os m's são diferentes, são concorrentes. Se é o inverso, trocando o sinal, são perpendiculares. Você enxerga, assim como aqui. Você enxerga o centro e o raio. Agora, gente, aprendi. Simplesmente isso. Exercício. Primeiro exercício da lista que eu te passei. Note, agora você vai ter que ter por função, pelo menos agora, nessa aula, identificar que isso é uma circunferência. X menos 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado menos 9 igual a zero. Simplesmente joga o 9 para lá, para ficar no formato que a gente acabou de apresentar. X menos 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado. Isso igual a 9. Pode ver que a equação da circunferência você tem que identificar, não é mais reta. Segundo grau. Isso quer dizer, se ele me perguntasse qual é o centro, fácil. Troca o sinal, é mais 1, menos é da fórmula. Troca o sinal, é menos 1. Tinha que
ter o menos na forma. Para virar mais é porque o valor é negativo. Ele não pediu o centro. O raio, raiz quadrada de 9, 3. Só que ele não pediu nem o centro, nem o raio. Ele pediu aqui o comprimento da curva. Primeiro, a curva é uma circunferência. Identifiquei. E o comprimento de uma circunferência é sempre dado pela expressão 2πr. Comprimento de uma circunferência. Se o raio é 3, vai aqui. 2π vezes 3. 6π. Tá aí, ó. Mas perceba, identificar a equação de circunferência. Identificar uma curva. Segundo, na figura abaixo a circunferência está inscrita num quadrado. Isso aqui é um quadrado. Desse modo, qual é a equação da circunferência? Olha lá. Preciso do centro, preciso do raio. Gente, se a circunferência está inscrita num quadrado aqui, o centro dessa circunferência é bem o centro do quadrado aqui. E acho que não é difícil você visualizar pela figura quem que é o centro desse quadrado. É o meio aqui entre 2 e 6. Seria o quê? 2 mais 6 dividido por 2, 4. E é o centro aqui entre 1 e 5. 1 mais 5 dividido por 2, 3. Centro da minha circunferência, 4, 3. Então, se eu poderia pensar assim, né? 4, 3, 4, 3, não é 2 nem 1, não é 3 e 4, quer dizer, saber isso, você já elimina aqui, elimina aqui, elimina aqui. Opa, esse último não. Elimina aqui, elimina aqui, elimina aqui. Chuta entre duas, só falta o raio. O raio também acho que não há problema nenhum. Seria aqui um raio igual a 2. E sua equação ficaria x menos o x do centro, 4 ao quadrado, mais y menos y do centro, 3 ao quadrado. Isso igual ao raio, que é 2 ao quadrado, 4. Alternativa A. Shigeru, por que o raio vale 2? Olha aqui, ó. Qual a distância de 4 a 6, velho? Ou de 3 a 5? É um quadrado. Metade do lado do quadrado. Perceberam? Tudo jogo rápido, fácil, só que você tem que saber a teoria. Não sabe? Não vamos entender o que vem a ser isso daqui. Gente, os pontos menos 1 e 5 e 7 menos 3 são extremos do diâmetro de uma circunferência. Qual é a equação dessa circunferência? É o clássico. Quando a gente fala clássico, né? O cara te deu um diâmetro. Qualquer um. Você deve entender que diâmetro é uma corda que passa pelo centro. Um ponto aí é menos 1 e 5. O outro ponto é 7 menos 3. Eu disse para vocês que eu preciso do centro e preciso do raio. Acho que isso eu não teria dificuldade em achar o centro para mim. Se o cara me deu um diâmetro, o centro é ponto médio. Cai na tua prova. Ponto médio de um segmento que o cara te deu. Acho o centro. Aí o raio. Raio
seria metade do diâmetro, metade dessa distância, ou quando você encontrar o centro, a distância do centro a qualquer um dos pontos. Tanto faz. Distância de 2 pontos, cai na sua prova, por isso que a gente fala. Geometria analítica aqui não tem perdão. O cara vai especular mais do que você acabou de ser apresentado. Bom, vamos lá. Como é que eu acho o ponto médio mesmo? XC. Ponto médio aqui é o x desse ponto mais o x desse ponto, menos 1 soma 7, dividido por 2. Isso aqui dá 3. YC é o y desse ponto mais o y desse ponto. Que vai dar 1. Concluo o centro dessa circunferência, 3 e 1. 3 e 1 aqui, ó. 3 e 1 aqui. Posso eliminar isso, posso eliminar isso, posso eliminar isso. Só me resta o raio. Cuidado, hein? Se eu calcular a distância desse ponto a esse ponto, eu acho o diâmetro. O raio vai ser a metade. Calcular qual que seria a distância? Distância de 2 pontos aí, raiz quadrada. Delta x menos 1 eu tiro 7. Mais delta y, 5 eu tiro menos 3. Minha distância dá menos 8 ao quadrado 64, mais 8 ao quadrado 64, 128. Raiz de 128. 128, se eu decompor, por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Sai um 2, sai outro 2, sai outro 2, fica um 2. Sai 8, fica raiz de 2. Só que cuidado, essa distância é o diâmetro. Seu raio é a metade disso. Simplifico. 4 raiz de 2. E aí a equação da sua circunferência vai ficar x menos x do centro, que a gente achou é o número 3, mais y menos y do centro, 1, igual quatro raiz de 2 ao quadrado, fica 16 vezes 2, 32. Essa é a correta. Agora, olha lá, uma reta cuja equação o cara te fornece, uma circunferência, que era a equação da circunferência. Como eu disse, eu preciso do centro, preciso do raio. Se bem que o centro ele te deu, né? Em um plano cartesiano, uma reta intercepta o eixo x e a circunferência de centro 5, 3. Falta o raio para mim, conforme a figura. Sendo R, sendo a equação da reta,
7x menos 3y menos 14 igual a zero. Qual a equação da circunferência? Gente, me falta aqui o raio. Agora eu quero ver funcionando sua cabeça. O que eu faria para achar o raio? Alguém teria alguma sugestão? Não é o que você aprendeu hoje. É o que poderia até cair na tua prova aí semana que vem. Eu preciso achar uma coisa. Sem essa eu não consigo o raio. O cara te deu uma reta, uma equação de reta. A reta cai na tua prova. A equação foi dada, eu não preciso nem determinar. Tem exercício físico que você tem que ir atrás, daí reta ainda e tal. Não, distância de 2 pontos. Tem que achar o ponto, então. Como? O ponto, a reta entre o ponto P e C? Tá, mas como que eu acho P? Para depois aplicar a distância. Substituir esses 2 pontos na equação? 2 pontos? Que 2 pontos? Não, esse ponto não pertence à reta. Tá fora. O centro não pertence à reta. P pertence à reta. P é um ponto do eixo X. Olha só, em como a gente vem insistindo nisso daí. É a primeira aula de analítica. A gente fala assim, tá gravado, vai lá, ó, quem tem dúvida. Se o ponto pertence ao eixo X, o que você pode afirmar? Que o Y vale 0. Se tivesse no eixo Y, X vale 0. Ponto P, ó, tá aqui, ó. Tá no eixo X, ó. Y é 0. Ah, e o X? Não sei. Mas esse ponto não pertence à reta? Tá na reta, ó. Se X é A, Y é 0. Acha X, que é o valor de A. Ponto pertencendo a uma equação. 7 vezes X, que é A, menos 3 vezes 0, menos 14, igual a 0. 7A igual a 14, o A vale 2. Quer dizer que acabo de achar esse ponto P, meu filho, é 2, né? E se me faltava o raio, não me falta mais. O raio agora é a distância desse ponto 2, 0 ao centro. Distância de 2 pontos, porém eu teria que ter encontrado esse ponto que pertence a essa reta que está no eixo X. Olha como que é lindo, hein? Então seu raio agora é uma distância. Delta X, 2 eu tiro 5. 0 eu tiro 3. Meu raio vai ser, aqui dá menos 3 ao quadrado, 9 mais 9, raiz de 18. Centro que você tem, raio eu achei, equação da circunferência. X menos o x do centro, 5 ao quadrado, mais y menos y do centro. Opa. Que é 3 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, 18. X menos 5, y menos 3, igual a 18. Alternativa B de bola. Questão típica de Unesp. Está aqui, o EA quem faz é a Vunesp. Vunesp, olha lá. Conta uma historinha, igual o Enem, às vezes vai contar para você. Em um programa de geometria dinâmica estavam inseridos os pontos A e B. O aluno tinha a tarefa de construir uma circunferência que os pontos A e B eram extremidades de seus diâmetros.
de um de seus diâmetros. Sabendo que o aluno realizou corretamente essa tarefa, o software retornou com uma equação reduzida da circunferência construída. A igualdade contida na alternativa. Gente, igualzinho que a gente já fez. Faça esse depois para mim. Daqui é um diâmetro. Ponto médio é o centro. Metade dessa distância é o raio. De uma tarefa aí que não vai ser nem pedida. Porém, retorne 2 exercícios, faça idêntico. O EA, VUNESP. Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, a reta R de equação, ó, de novo a reta, só que essa daqui passa pelo centro, intercepta o eixo das ordenadas no ponto C, que é o centro das circunferências concêntricas, circunferências de mesmo centro. Então, o centro aqui é o centro para as duas. Sabe que C1 tangencia o eixo das abscissas. Primeira circunferência tangencia aqui o eixo X. Na origem do sistema. E que o raio de C2 é igual a AC, conforme a figura. Nessas condições, a área da coroa circular em destaque é igual a... Quero a área da coroa. Preciso do raio do círculo maior. Raio do círculo menor é a área do maior menos a área do menor. Preciso dos raios, não quero a equação. Bom, vamos lá, para fazer esse exercício. O centro aqui está no eixo Y, portanto você pode garantir que o X vale zero. Aqui eu vou chamar de B, o Y eu não sei. Só que se essa reta, e você tem a equação dela, aqui, se esse ponto pertence a essa reta, se x vale zero, o y vai valer b. Sai que menos 4b é igual a menos 12, b vale 3. Então, acabo de achar o centro. O centro é 0,3. E detalhe, o raio da menor, se você achou que aqui o y vale 3, o raio da menor é 3. E de novo, você está percebendo que eu estou perseguindo e insistindo toda a aula. Pode estar no eixo do y, x é zero. Porque agora o ponto A aqui que eu preciso para achar o raio da maior está no eixo x. Se o ponto está no eixo x, de novo, o y vale zero. Ponto do eixo das abscissas, y vale zero. Ponto do eixo das ordenadas, x vale zero. Primeira aula de analítica onde eu apresentei o plano cartesiano a vocês. Volta lá, vai cair na tua prova. Esse ponto também pertence a essa reta. O x é A, o y é zero. Dá 3A igual a menos 12. O A vale menos 4. Então esse ponto é menos 4 e 0. E o raio da maior, né, gente? É a distância de A até o centro. Raio da maior. Raiz quadrada. Delta x 0 eu tiro menos 4. Delta y 3 eu tiro 0.
maior. 16 mais 9, 25. 5. Raio da menor é 3, né? Raio da maior é 5. Triângulo 3, 4, 5. Aqui é 4. Aqui é 3. Aqui é 5. Área da coroa. Área do círculo maior. Π vezes 5 ao quadrado. Menos π vezes 3 ao quadrado. 25π. Menos 9π. Sua área, 16π. Alternativa aí. Belezinha. Faça o 7º exercício também como tarefa. Deixa eu ver como é que ele é. É fácil. No sistema de eixos cartesianos ortogonais estão representados uma circunferência. E os pontos A e B pertencentes à circunferência têm abscissas iguais a 0. As ordenadas do ponto A e B são respectivamente... Gente, as ordenadas valem 0. Desculpe, abscissas valem 0, x vale 0. Acharam o y. É só substituir o x por 0 aqui, ó. Abscissas iguais a 0. E pertence à circunferência. Vira uma equação de segundo grau em função de y. Acha os valores de y. Achar as raízes dessa equação, desenvolvendo aqui quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo, mais 9, menos 25. Acha as raízes. Outra tarefa. Também sem ter que mandar. Aula que vem, equação geral. Hoje mesmo. Certito? Vamos lá. Certinho, Valeu. Até mais. Até mais.